Olá, amigos! Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa estar conosco, nossos anjos guardiões, protetores ou familiares. Que os bons espíritos nos intuam para o entendimento. Lembrando que esse nosso estudo é um resumo, na verdade, do que vamos estudar na casa espírita, né, com o nosso material impresso. Nós vamos falar sobre, ainda o tema 5, conscientização mediúnica, sobre essa parte de desenvolvimento. E tratando aqui com esse livro do Roque Jacinto, Desenvolvimento Mediúnico, até quem puder adquirir, é um livro muito interessante, mas eu acredito que só exista livro usado, você teria que fazer a compra no sebo. Tá? Lembrando que nosso estudo, nosso detalhamento inicial desse cronograma todo de aulas, de material, né, de assuntos, todos eles são fundamentados no Livro dos Médiuns e nas outras obras básicas, nas obras do nosso Pentateuco, porque dentro do Espiritismo nós temos muitos livros de diversos autores, até de estudiosos, de psicografados, mas todos devem estar alinhados com as obras básicas, no caso aqui da mediunidade, alinhados com o Livro dos Médiuns, é o que nós fazemos. Então, esse Roque Jacinto, dentro dessa parte de desenvolvimento mediúnico, ele fala para o principiante o seguinte, sobre a caridade, mediunidade e caridade, que a caridade moral, que se encontra ao alcance de todos, por não exigir a posse de um centavo sequer para se realizar, porque realmente não existe moeda de troca para caridade, para se fazer o bem. Você não pode vender caridade, não pode vender amor nesse nível de evolução que nós estamos buscando, nesse caminho para o bem. E por isso ele diz que revela-se nos 1000 pequenos detalhes do nosso comportamento. Quando ele fala em 1000 pequenos detalhes, porque são muitos, até mais de 1000, se nós pudéssemos relacionar todos. Eu trago aqui alguns que ele colocou nesse livro Desenvolvimento Mediúnico, apenas para a título de fixarmos esse caminho da caridade moral. Que ele fala que quer nas mesas de reuniões mediúnicas, quer em nosso comportamento diário frente ao nosso semelhante. Porque não precisamos ter mediunidade ostensiva e estarmos numa mesa mediúnica para praticarmos caridade moral. Todos nós, Kardec fala que de alguma forma possuímos a mediunidade, seja por intuição, seja o que for, mínima que for. Mas o nosso objetivo de estarmos encarnados aqui é seguirmos o caminho do bem. E para chegarmos a esse nível de caridade moral, temos que ficar atento a esses pequenos detalhes de nosso comportamento. Ele começa falando suportarmos uns aos outros. Mas lembrar que às vezes o irmão que é insuportável por determinada situação, ou o jeito de falar, ou o jeito de ser, de estar, para você suportar com amor. Lembrar que o amor, que é essa força maior do nosso universo, essa vibração que supera tudo, né? que suporta tudo, ele deve estar presente. Ao calar-nos, deixando os que falem outros mais tolos. Se nós entrarmos em discussões tolas, estaremos baixando nossa vibração. E com isso vamos perder o objetivo de atingir a caridade moral. Fazer-nos surdos a palavras zombeteiras. Muitos podem vir com palavrões, com outras discussões, nos chamando a atenção, e não precisamos
prestar atenção a essas vibrações atrasadas. Nós devemos tratá-las com amor, com a vibração superior. Ao tornar-nos propositadamente cegos para o sorriso de desdém, ao distribuirmos bons conselhos, ao renovarmos com alento os velhinhos cansados. Eu me lembro que muitas vezes, quando estava com meu pai, já idoso, o quanto que ele adorava a companhia. Um minuto sequer que você deixasse de estar com ele já deixava ele solitário. Ele precisava da companhia, do amor, daquele fluido vital que a gente passa, fluido curador, porque a gente recebe coisa boa em troca também. Né? E eu coloquei aqui de uma forma mais direta, porque são muitos pequenos detalhes, mas outros aqui que ele colocou que eu achei que não são menos importantes. Orientarmos religiosamente as criancinhas atribuladas, praticarmos o perdão das fraquezas, conduzir aos menos esclarecidos ao templo de nossa fé, induzir os incrédulos a ouvir os mensageiros celestes através de médiuns ou de mensagens consoladoras. O Emmanuel tem muita mensagem consoladora, porque são baseados no quê? Evangelho, né? Os versículos, e o entendimento com o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido. Então, ele traduz, ele traz a verdade para nós. Às vezes aquilo que nós não entendíamos dos ensinamentos, hoje nós temos uma maior compreensão. Então, mensagens consoladoras. Infundirmos ânimo aos desesperados, ampararmos os que se encontram à beira dos precipícios da loucura e do suicídio. Importantíssimo, porque muitas vezes nós ficamos assim boquiabertos de ver o quanto que ainda tem de pessoas ainda com esse problema de suicídio, não é mesmo? Precisamos prestar muita atenção. Pacificarmos os rancorosos e vingativos, ao exercermos a tolerância com os desequilibrados. E nós esquecemos que nós encarnamos com um planejamento reencarnatório. Então, se nós temos irmãos ou não, pais ou mães ou não, aonde nós fomos inseridos nessa existência, é o local ideal para nós praticarmos, para nós evoluirmos com amor e com caridade, evoluirmos no caminho do bem. Não adianta você ir lá fora e atender alguém, tratar, sabe, a pessoa que está com problemas, se você não tem envolvimento nenhum com essa pessoa, e você dizer que está ali, que está suportando aquela pessoa, mas se você não suporta alguém em casa, um irmão, um parente, são os primeiros que nós devemos tratar. Ali está o ambiente para nós evoluirmos melhor. E aí sim podemos entregar aquele amor que já praticamos no lar, lá fora, ao próximo. Porque aí sim você vai saber o que você vai levar lá para fora. Você vai se colocar no lugar do próximo e ver o que ele está passando. Porque ele de repente está numa situação igual que você já teve no seu lar, na sua família. A família, você foi inserido numa família para você poder trabalhar a sua evolução. E se você consegue tudo isso, você poderá dizer que a caridade estará em você. Conforme ele fala aqui, a caridade está em nós. Não há mediunidade cristã sem caridade. Mediunidade cristã, por quê? O Cristo é nosso modelo e guia. Ele não trouxe simplesmente ensinamentos, né, falados da boca para fora. Ele encarnou aqui no planeta e vivenciou cada momento. Ele é o exemplo, foi o exemplo vivo para todos nós. Ok? Teve um seminário de mediunidade, né, promovido aí pela nossa Casa Espírita, né? Paulo de Tarso foi lá no grupo espírita Amor e Fraternidade, que é o GEAF, e lá o palestrante apresentou um livro, Fome de Quê?
que nós adquirimos. E eles são vários autores, eu achei muito interessante. Esse Fome de Quê, ele tenta traduzir a uma bem-aventurança. Mas nesse trecho de Sidney Arid, ele fala que a caridade é o elemento que pode nos ligar uns aos outros com ela. Vivemos em comunhão e auxiliando-nos, né, mutuamente, mitigando as diversas carências que nos assolam. É a virtude por excelência, segundo Paulo de Tarso. É interessante que ele faz a referência ali, está em 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 7, para quem quiser pesquisar. Pega a Bíblia lá do Haroldo ou qualquer outra Bíblia, né? E vai ver lá Paulo de Tarso falando. Aliás, é interessante até isso, conforme eu falei, que todo nosso estudo é baseado, fundamentado no livro dos médiuns, né, da codificação. Todos os livros aqui são alinhados com ele, né, são aliados também com o Evangelho de Jesus. E você vê que todos citam, fazem a citação. Lá no final também colocam as referências. Então, dando continuidade, nós temos que o Miranda, agora o Hermínio Corrêa de Miranda, tá? Ele traz para a gente aqui, dentro desse desenvolvimento mediúnico, rumos e esperanças. E ele fala sobre um cientista chamado Buddington. E é um trecho muito interessante, que fala o seguinte: ao discorrer sobre a crítica ao trabalho mediúnico. Então, Buddington escreveu um livro sobre trabalho mediúnico. A análise é essencial, mas tem de ser conduzida com tato. Do contrário, poderemos sufocar logo de início a própria faculdade que estamos desejosos de examinar. Então, esse livro é resultado de trabalhos em cima, de experimentos em cima de trabalho mediúnico. E ele está vendo que existindo uma certa pressão sobre o médium, que a própria faculdade poderia desaparecer. Ele fala aqui, essa é a maior dificuldade. A mais leve sugestão de fraude, consciente ou inconsciente, é suficiente para fazer recuar muitas almas sensíveis na fase inicial de desenvolvimento. Fase inicial do desenvolvimento. Está vendo? É o principiante. E até mesmo liquidar a faculdade para sempre. Esse Harry Buddington, né, que está em 1949, ele foi um grande cientista e ele trabalhou em cima da ciência com o espiritismo. E só para você ter uma ideia, isso foi tirado de um livro que virou best-seller porque ele levou aproximadamente 40 anos para escrever o livro, fazendo esse trabalho. Foram muitos anos de pesquisa. Às vezes a gente fica meia hora estudando, ou vai numa palestra pública de menos de uma hora e acha que já foi muito tempo. Olha, ele ficou 40 anos fazendo estudo, pesquisa, estudando Kardec, estudando a codificação, vendo o trabalho mediúnico, para poder escrever o livro dele, que virou um best-seller. E o que ele está falando aqui é correto, por isso que nós estamos falando sobre o bom médium, falamos no estudo passado. Falamos em caridade, moral, que você tem que se preparar, tem que ser convicto, você tem que vencer essa problemática de estar com o próximo, das críticas. Porque conforme ele diz ali, naquela época o médium não estava preparado, o médium principiante, e ele perdia a mediunidade, porque achava, de repente provocavam ele com o seu animismo, que ele ainda não sabia identificar, né? Não olhava para dentro, para o seu eu, não se olhava como espírito e não via o quanto, não conseguia filtrar o animismo dele no máximo. E ocorria esse questionamento, isso é uma fraude, isso é mentira, está inventando, e vai embora, acaba. A perturbação inicial é muito grande. E o Miranda, ele fala que é preciso ter consciência. Justamente ele está falando sobre consciência mediúnica. Ele diz aqui que a mediunidade
É um instrumento de trabalho, não para gozo pessoal, mas para servir. Se a pessoa não se prepara para isso, é melhor cuidar de outra atividade. Não se esqueça, contudo, de que não se pode simplesmente apertar um botão, torcer uma chave ou aplicar uma rolha às faculdades nascentes, que estará tudo resolvido. Então você não tem um botão de desligar na mente a mediunidade, não tem como você desligar, ela vai ocorrer na hora que tiver que ocorrer. E aí você tem que começar a estudar quando é que isso ocorre, se preparar, sentir essas coisas e se conhecer. Se são apenas sinais esparsos e ocasionais, como já vimos, tudo bem, não vale a pena e nem é recomendável forçar o desenvolvimento de faculdades nas quais a pessoa não irá sequer interessada senão em brilhar, em brincar com fatos insólitos, porque isso acontece também. As pessoas, às vezes, usam para brincadeiras, mas o médium sério, conforme nós vimos no estudo anterior, tem um médium sério, os bons médiums. Se você pertence a uma casa espírita, está fazendo seu estudo, né, normalmente, tem o conhecimento, você vai estar caminhando em direção ao bem, vai ser um médium sério. Né? Agora, se porém se trata de um conjunto de manifestações nítidas, insistentes, abundantes, aquela mediunidade ostensiva, então é preciso assumir com disposição as responsabilidades ali implícitas. Entregar-se a umas tantas renúncias, aceitar certa disciplina mental e de comportamento, dedicar-se às tarefas que obviamente lhe estão designadas, destinadas em sua programação espiritual. Nós vimos num outro estudo sobre aquele do livro Os Mensageiros, que nós citamos, né, que ele sucumbiu, ele falhou no seu planejamento. Veio com a mediunidade muito apurada, mas ele preferiu, né, como se dizem aí, lá a vida louca, né, foi desfrutar aí do seu livre-arbítrio. Isso acontece, entendeu? O Cristo nunca obrigou ninguém a nada. Ele serviu de exemplo, mas ele perguntava: você quer ser curado? Ele não saiu curando todo mundo para provar que tinha poder. Vou sair curando meia dúzia de pessoas aqui. A pessoa precisava aceitar, né, o trabalho ali do mestre. Tá bom? Então, dentro ainda desse plano, o Kardec ele nos alerta. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação, porque é ali que pode ocorrer essa perturbação e você, de repente, ou se prejudicar ou perder a sua faculdade que estava planejada para você fazer um bom trabalho. Se você não tem aquela ostensividade para uma reunião mediúnica, mas você pode ter a intuição para trabalhar no passe, no atendimento fraterno, ou em outra parte da casa, iluminando os diversos locais da casa, né? No planejamento de estudo, na evangelização, na limpeza da casa, né? Mas eu só estou varrendo e arrumando, e passando pano. Você está deixando boas vibrações ali, com a sua intuição também, com a sua prece, sua oração. Nada você perde. O Hermínio de Miranda ele também relata para a gente aqui alguns itens, conforme fez o nosso amigo Roque, né, lá no desenvolvimento mediúnico. E ele coloca: daí a incansável insistência de todos os autores, responsáveis no sentido de que, antes de entregar-se à prática mediúnica regular, deva o médium em treinamento dedicar-se a um criterioso e metódico estudo dos aspectos teóricos da mediunidade, exposto principalmente em um livro dos médiuns. Veja como é importante ter o estudo das obras básicas na casa espírita. Manual indispensável na preparação de todo aquele que pretenda devotar-se
com serenidade ao correto desenvolvimento e utilização de suas faculdades. Aí ele vem aqui, ó, para isso é preciso que, aí ele traz uma relação aqui, que eu vou ler para vocês. Paciência para esperar o momento certo de entrar em ação, serenidade para aceitar críticas e correções necessárias, bom senso para rejeitar sugestões e palpites de entendidos que nada entendem, cuidado com que se deixam fascinar pelos fenômenos e acabam suscitando no médium uma falsa euforia que acaba por gerar nele uma autêntica vaidade, humildade para aprender que não sabe e corrigir desvios e equívocos, vigilância para identificar possíveis envolvimentos, tanto da parte dos encarnados como desencarnados. E eu vi o Alberto Almeida, ele falando sobre essa reciclagem, né, no caso de doutrinadores, né, em caso geral, que o Livro dos Médiuns é uma obra essencial na Casa Espírita. Então é importantíssimo nós termos na Casa Espírita esses estudos. Oferecer o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, principalmente se você está acompanhando o nosso estudo e não leu ainda o Livro dos Médiuns, nunca fez estudo do Livro dos Médiuns, corra atrás, vai ler o Livro dos Médiuns. Você precisa, procura na sua casa espírita, deve ter lá o estudo do Livro dos Médiuns, junto com o estudo das obras básicas. Em algum momento deve ter, você vai lá e faz, porque é importante essas obras, porque sempre que a casa traz um outro estudo para ser feito, por exemplo, o estudo do Nosso Lar, o livro Nosso Lar, mesmo que seja feito através das mídias sociais, mas se você não estudou o Livro dos Espíritos, não estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, não estudou o Livro dos Médiuns, não estudou o Céu e Inferno, não estudou a Gênesis, para você entender o Nosso Lar é mais complicado. Você pode até achar que entendeu, mas se você tem essas obras básicas, o conhecimento delas, mesmo que não seja 100%, que é difícil, é muito difícil ter 100% do conhecimento, mas nem que seja uma pincelada, vamos dizer assim, vai te ajudar muito. O Alberto Almeida ele explica isso, que essas obras básicas, né, elas precisam existir na casa espírita. Você tem que estar em dia com o Evangelho. Outra coisa também que ele fala, que você não precisa ficar decorando versículo. Você está em dia com o Evangelho é você saber, entender e colocar em prática. Se você não colocou tudo em prática, não se preocupe, o que é muito difícil. Mas alguma coisa você já tem que estar tentando colocar em prática. Jesus é nosso modelo guia. Vamos pegar um ensinamento dele que a gente possa entender e vamos tentar colocar em prática. Você vai ver o quanto que é difícil. Mas esse é o nosso trabalho aqui. Para nós chegarmos a mundo de regeneração, mundos felizes, nós temos que conseguir praticar todo o ensinamento do Mestre. Pensa bem. Então, o Miranda, para finalizar, ele coloca aqui que o experimentado espírito, quer dizer, aquele já mais elevado, ele vai fazer o possível para reproduzir o pensamento do Cristo. É bom a gente saber disso, ter isso em nossas mentes, porque às vezes vem comunicação, de fulano de tal, não interessa o nome. Não interessa o nome. Tá? Interessa é se ele tenta reproduzir o pensamento do Cristo. O que ele faz ali para reproduzir o pensamento do Cristo? Né? Mas está bem consciente de que sua tradução é precária, em face da grandeza do original. Vai ter outras comunicações, conforme nós vimos, o bom médium, ele precisa estar em sintonia com os espíritos superiores, nem que seja através da sua dedicação com o bem, com o evangelho, com a caridade, mesmo que ele não tenha comunicação nenhuma, porque às vezes a nossa pequenez não permite, mas nós vamos conseguir receber essas boas vibrações, esses bons fluidos dos espíritos superiores,
para nos ajudar a tratar os sofredores, que são espíritos às vezes mais inferiores do que nós, ou igual a nós, mas que estão ali precisando de ajuda, de auxílio. Agora, se você ficar só na vibração deles e não tiver nenhum pensamento com essas boas vibrações, não vai haver tratamento algum ali que possa ajudar. Então ele fala aqui, ó, é como um artista que, ao contemplar um quadro vivo de indescritível beleza humana, na beleza e harmonia, só dispunha de um pincel, uma tela e poucas tintas, com que não conseguiria reproduzir o que vê, ou um compositor que, recebendo em exalto estado de sensibilidade toda uma sinfonia ou uma sonata, só dispunha para reproduzi-la 7 notas, que nem tocar uma melodia aí, ou uma música clássica com um xilofone daquele de criancinha. Consegue até você identificar, olha, isso aí é Bach, é Beethoven, mas num xilofone, mas não vai ter aquela beleza, sensibilidade, aqueles tons, aquelas notas que nos chamam realmente a atenção pela sua superioridade de vibrações, né, vamos dizer assim, a sinfonia, né? Essas notas, recursos convencionais simbólicos, com os quais tem de trabalhar intensamente para fazê-los expressarem um pouco do muito que ele percebeu nos planos rarefeitos do pensamento. É isso que ele está falando. Às vezes um espírito superior, você consegue um contato com ele e ele vai dar a mensagem, mas o seu aparelho mediúnico não é suficiente para ele traduzir o que precisa, mas vai vir a mensagem a si mesmo. Tem na Revista Espírita, tem muitos casos assim, de espíritos que reclamam dos médiuns que eles estão utilizando por não ter o aparelho mediúnico necessário para transmitir a mensagem. Então eles têm que fazer aquele jogo de cintura, como se diz, né? Então agora, lembrando um pouco do Divaldo, porque o assunto que nós estamos trabalhando também envolve segurança. E ele responde a uma seguinte questão com relação aos médiuns principiantes, que é o que nós estamos estudando. Em trabalho de desenvolvimento mediúnico com médiuns principiantes, haverá necessidade de mais de uma comunicação ou uma seria suficiente? É uma dúvida que às vezes muitos têm. Mesmo que você não vá para a mesa mediúnica, é interessante você saber. E Divaldo ele fala aqui que para exercitar a mediunidade o que importa não é o número de comunicação, mas a qualidade delas, não é mesmo? Porque se você não puder traduzir realmente, trazer a mensagem que o espírito quer colocar, pode ser espírito atrasado, seja o que for, mas se você não conseguir trazer o que ele quer colocar por causa do seu animismo, essa comunicação vai ser de baixa qualidade, de péssima qualidade. Então o médium deve esperar sentir-se dominado pela vontade do hóspede, que o vai controlando a fim de que consiga registrar plenamente a mensagem. Esse processo demora uns 5 minutos antes do ato de falar e perdura por uns 10 a 15 minutos depois do silêncio, quando as energias já vão retornando ao estado primitivo e reequilibrando o psiquismo do médium. Aí terminou a mensagem. No caso de desenvolvimento de um médium principiante, num grupo expressivo, no máximo 2 comunicações de sofredores são suficientes para não sobrecarregar, né, quem está iniciando. Eu sei que às vezes tem até, alguns são muito empolgados, querem mais, mas lembra, o exagero sempre faz mal. Até a água demais pode fazer mal, não é mesmo? E para terminar, concluir, Raul nos traz um comentário que abrange tudo isso que nós vimos aqui, que ele fala o seguinte, que a proposta espírita para a mediunidade é que ela consiga inserir o portador num delicado, profundo e persistente processo de renovação de si mesmo. Olha como é que é importante. É uma reciclagem que você tem que ir fazendo. Você tem que estar sempre estudando. Estudar o Evangelho, estudar o que é o Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, principalmente porque nós estamos tratando sobre mediunidade. E aí vai. Enquanto se apresenta como lúcido intermediário entre as dimensões física e espiritual da vida. Então, se você
está ocorrendo isso com você, que ocorre com todo mundo, até a intuição, ela ocorre a todo instante. Para que você não caia naquelas teias, naquelas armadilhas dos espíritos atrasados, eles vão reconhecer você, mesmo como um espírito atrasado quanto eles, que ele pode ver pelos seus pensamentos, mas vai ver também que você está seguindo o caminho do bem. Tem estudado o Evangelho a todo instante, tem tentado praticar a caridade, o amor, a caridade com o próximo, ele vai respeitar isso aí de você. Pode ter certeza, seja o espírito atrasado que for. Mesmo, até alguns vão até desistir de perturbar você. E aquilo que eu falei, eu sempre apresento aqui a referência, porque aí você confere lá se o que a gente está apresentando aqui é verdade. Ó, Livro dos Médiuns. Nós precisamos muito da obra básica. Desenvolvimento mediúnico, Roque Jacinto, se você puder adquirir, é livro usado, né? Diversidade de carismas, teoria e prática da mediunidade, Hermínio C. Miranda, é muito bom. Tem outro dele também que é Diálogo com as Sombras. Nossa, é aquele caso, você precisa ter aonde consultar. Eu sou o facilitador, eu não sou seu professor. Né? Eu sou professor de muitas matérias, de física, de matemática, de química, né? de eletrônica, de instrumentação nuclear, de outras matérias que eu alcancei. Mas aqui eu sou facilitador, eu pesquiso e trago até você. E te ajudo a fazer esse estudo. Tem um livro também, Fome de Quê? Que eu falei que foi do nosso seminário de mediunidade. Nesse caso aqui eu peguei o autor Sidney Aride, que escreveu aquele capítulo. Então é da editora EME, primeira edição é o livro que eu tenho. Tá ok? Então, meus irmãos, que a paz, muita paz, muito amor, essa luz de Jesus esteja sempre iluminando a todos nós. Que possamos continuar nossos estudos e até nosso próximo encontro, né? Não só aqui, mas na Casa Espírita também. Obrigado, que assim seja.